Olá meninas, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês hoje o tutorial passo a passo de costura desse maiô semifio aqui nas costas e com essa cava com o decote profundo nas costas, tá? A costura será toda embutida e eu vou mostrar o passo a passo. Aqui estão os moldes, eu só tenho frente e costas. As alcinhas serão feitas com rolotê, que já tá cortado aqui. E eu vou colocar o regulador nas costas, vou mostrar pra vocês também, tá? Então, o primeiro passo da costura, eu já tô com o tecido principal e o forro aqui cortado. E o primeiro passo da costura será fechar as laterais do tecido principal e o fundo, e fechar as laterais do forro e fundo também, tá? Eu vou fazer esse primeiro passo e volto pra mostrar pra vocês. Nessa etapa, meninas, eu já fechei as laterais. Agora, eu vou desvirar esse lado do forro para o direito, vou mostrar pra vocês aqui na mesa, e vou passar ele por dentro da peça principal, do tecido principal, pra gente poder fechar os decotes e as cavas, e no mesmo passo eu já vou fixar as alças aqui do rolotê da parte da frente, e as duas alcinhas que vai prender as argolinhas do rolotê atrás, tá? Um detalhe importante aqui, eu não vou colocar bojo nessa peça, mas se vocês forem colocar bojo, vocês podem fixar o bojo aqui no forro, né? Então vocês vão colocar nessa etapa, tá? Antes de fechar os decotes e cavas. Um detalhe que eu preciso mostrar pra vocês, a alcinha que eu falei que eu vou já colocar nessa mesma etapa é a das costas, tá? Na frente nós vamos primeiro fazer a costura dos decotes e cavas e depois na sequência eu vou fixar a alça da frente. Mas a das costas eu já vou fixar junto com a costura, tá? Então, no molde, vocês vão ver no molde pronto que a gente tem um pique aqui no local que deve ser fixada essa parte da alça, que é onde vai entrar depois a do regulador, né? Então, esse pique a gente passa ele pro tecido para poder já colocar a alcinha com a argola para fazer uma costura só, tá? Então, eu vou fazer essa etapa aqui na mesa, desvirar o forro e já fixar as duas partes aqui pra gente ir pra máquina e mostro pra vocês essa etapa também.
Aqui eu já tô com todas as costuras prontas da parte de cima do maiô e nós vamos embutir as cavas da perna. Vocês viram no vídeo que eu, antes de passar o elástico na galoneira, fixei o tecido principal no forro por uma costura na reta. Essa costura facilita para na hora de passar o elástico e puxar ele aqui, ficar tudo certinho, sem nenhum buraco, tá? Então, vamos lá. Para desvirar todo esse maiô, nós vamos desvirar aqui no meio das costas por um buraquinho que eu acabei de fazer na costura, tá? Vocês viram lá, eu fechei todo o decote das costas e agora eu soltei um pedacinho da costura e abri um buraquinho aqui no meio, tá? Esse buraquinho que eu vou usar para desvirar a peça. Então, pra gente embutir a cava, eu vou colocar essa peça pra dentro do jeito que ela teria que ficar pronta, tá? Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Vamos lá. O elástico, na parte, eu tô com as duas cavas abertas aqui, e para ela ficar pronta, eu teria que deixar a costura pra dentro assim, né? Eu vou colocar um alfinete aqui para facilitar esse processo. Eu tô virando a costura, a borda do tecido pra dentro e a borda do forro também, que é como ela ficaria pronta, acabada, certo? Vou colocar um alfinete aqui, porque eu vou puxar esse tecido por aquele furinho que a gente fez. Então, ó, eu dobrei a pontinha do tecido, que é o acabamento que ele fica pronto, tá? E agora eu vou pegar nesse ponto aqui e vou puxar isso por dentro desse furinho que eu fiz, tá? É um processo complicado, mas nada impossível. Vamos lá. Ó, vou colocar tudo... Eu coloquei o meu dedo aqui no buraquinho, tá? E vou puxar essa parte do alfinete pra fora. Ó, trouxe todo ele pra cá, tá? E agora, a gente vai costurar nas bordas do tecido, ó. O alfinete, vocês viram que o tecido estava dobrado lá na frente. Então, as duas pontas dele saiu aqui, abertas, mas o alfinete tá preso lá. Então, eu vou tirar ele agora e vou trazer todo esse tecido pra fora pra poder fechar essa cava e ela ficar embutida, tá? O alfinete tá aqui, eu não posso perder essa ponta, essa parte aqui de vista, que foi a parte que eu sei que ela tá no local certo, né? Então, eu vou puxar o alfinete e vou segurar aqui. A gente pode começar aqui mesmo, a costura já passando o elástico, ou a gente pode puxar ele até encontrar o fundo, porque aí no fundo é mais certeza de que ele vai ficar no local certo. Ó, aqui eu encontrei o fundo, certo? Ó, eu não soltei essa parte, eu vou seguir ela e vou chegar lá no fundo. Pronto, encontrei o fundo. A gente acerta ele, as duas costuras do fundo. E aqui não tem erro, ó. Eu tô puxando ainda o tecido pelo furinho, tá? Não tem problema. E aqui, se eu começar pelas duas costuras encontradas aqui no fundo, não tem erro. Eu posso fazer essa costura da cava inteirinha e depois eu vou puxar ela de volta por esse furinho e ela vai ficar no local, no direito, no lado direito, tá? Eu vou fazer essa costura e mostro pra vocês. Eu fiz, então, aquele processo no fundo, tá? Porque no fundo a gente segue a costura redonda e não tem perigo de torcer alguma parte, né? Então, eu fiz aquele processo no fundo, peguei, virei as pontinhas, coloquei o alfinete do jeito que a costura precisa ficar, desvirei aqui pelo buraquinho e agora eu vou seguir a costura e mostrar pra vocês, tá? A gente tira o alfinete aqui, segura essa ponta, eu vou fazer na reta primeiro, aquela parte de fixar os dois tecidos e depois vou pra overlock.
Finalizei aquela costura toda embutida, agora ele fica assim, esse bolo, e nós vamos desvirar pelo furinho, tá? Prontinho, desvirada a peça. Agora, o furinho ficou aqui, ó, todo aberto. A gente vai fechar ele ou com pontinhos à mão ou com uma costura reta. Aquela dica que eu dei no outro vídeo, se vocês tiverem etiqueta ou plaquinha, podem colocar aqui e já fechar esse buraquinho. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como eu faço pra fechar esse furinho, tá? E agora, vamos finalizar montando a alcinha regulável, tá? Finalizei aqui as alças, tá? Esse regulador tá grande pro meu rolotê, mas eu só tinha ele aqui agora pra mostrar pra vocês, mas um menorzinho fica mais delicado, tá? Então é isso, esse é o modelo final. Esse tecido que eu utilizei é o tecido Oceanic, da Digitale Têxtil, o vídeo anterior que eu mostrei os tecidos que chegaram pra vocês. O tecido principal é o Oceanic Eco, e o forro é o forro Flow, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do modelo, meninas. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar pra mim nas redes sociais, lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, eu respondo a todas vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.